Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 92º dia do Devocional. E hoje eu quero ler o texto de Marcos, capítulo de número 14, versículo 12 com vocês, que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumavam sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam reclinados à mesa, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhes um após o outro: Com certeza não sou eu, com certeza não sou eu. E Jesus afirmou: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui é a última ceia. É por isso que a minha intenção era gravar esse vídeo agora e falar desse dia. Porque hoje é considerado o dia da última ceia. Hoje é considerado o dia em que Jesus toma a última ceia com seus discípulos e estabelece a nova aliança por meio do seu sangue, por meio do seu corpo e sangue, e vai em direção ao sacrifício, vai em direção ao suplício, vai em direção ao sofrimento que ele sabia, que ele em todo momento sabia que ele teria que passar por esse sofrimento. As escrituras, as profecias do Antigo Testamento, todas elas apontavam para esse momento. Então ele sabia do que ele o que ele haveria de enfrentar. Essa noite é uma noite muito estranha, porque é a noite em que ele é traído, é a noite em que ele nos dá o cálice da nova aliança, o cálice da comunhão. É a noite em que ele lava os pés dos discípulos. Nos outros evangelhos nós vamos ver isso, não nessa passagem, mas em outras. É uma noite estranha, é uma noite em que, se eu e você soubéssemos o que aconteceria depois, qual seria a sua atitude? Será que a nossa atitude seria como a de Pedro, por exemplo, quando ele fala que ele vai até a morte com Jesus, que ele vai: não, o Senhor não vai morrer, eu vou até a morte contigo. A nossa atitude seria como a de todos os discípulos, até mesmo de Pedro. Pedro, além de negar, depois Pedro pelo menos nega, mas está perto, né? Ele está andando de longe, olhando ali, né? Os outros fogem quando Jesus é preso no Getsemane. Marcos, ele foge sem roupa, porque alguém tenta agarrar ele e ele sai correndo, a roupa rasga e ele corre nu no meio do mato. E o mais interessante dessa noite é que Jesus está nos dando o cálice da comunhão com Deus, o cálice que era dele, o cálice
do relacionamento com Deus, para que nós voltássemos a ter o relacionamento com Deus, que foi perdido em Adão, e então ele bebesse o cálice da ira em nosso lugar. Porque somos pecadores e dignos da ira de Deus. Então Jesus vem e toma esse cálice no nosso lugar. Ele nos dá o cálice que era dele e toma o nosso. E ele deixa isso como um sacramento, ele deixa isso como uma ordenança. Façam isso em memória de mim. Façam isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. Porque fazendo isso anunciam a minha morte até que eu venha. A ceia é o momento em que eu e você temos que olhar para dentro de nós, como diz a própria palavra através do apóstolo Paulo, de que analise, pois, o homem a si mesmo, analise a mulher a si mesmo. Em outro texto, a palavra de Deus diz que se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos de juízes. O verdadeiro juízo, né? Olhar para as nossas atitudes, olhar para as nossas falhas, olhar para os nossos pecados, olhar para a nossa pequenez. Eu tenho notado uma coisa, e é muito terrível isso. Mas eu tenho conhecido pessoas que elas não acreditam em Deus. Elas acreditam no Criador, mas não Deus. Acreditam no universo. E elas acreditam que elas são boas pessoas. Elas acreditam que porque elas não roubam, porque elas não usam entorpecentes, porque elas não tiram a vida de ninguém, elas são boas pessoas. E a palavra de Deus diz que a justiça do homem para Deus são como trapos de imundícia. É assim que Deus vê a nossa autossuficiência, a nossa autojustiça. Mas aqui na ceia, todas as vezes que a gente toma a ceia, é esse momento. É de olhar e dizer, ele tomou o cálice em meu lugar. Ele me deu o cálice da comunhão, o cálice da aliança. Ele trouxe por meio do seu sacrifício a adoção de filhos. Somos adotados, como dizem Romanos. Somos trazidos para a família de Deus, para o reino do seu Filho amado, como dizem Pedro, que foi por meio desse sacrifício que ele fez isso. Uma noite que, para Jesus, era de muita angústia, né? Imagina ele saber da traição, ele saber que ele seria traído, ele saber que ele seria entregue. Então é uma noite, com certeza foi uma noite angustiante para todos. Pesada. Uma noite como se fosse a expectativa de algo muito terrível para Jesus. Porque para nós é a expectativa de que ele está voltando. É a expectativa de que a cada ceia nós anunciamos ele. Nós tomamos a ceia para anunciar. Ele está voltando. Então a gente analisa a si mesmo. Se arrepende dos nossos pecados e toma a ceia. Porque a gente sabe que esse é o motivo da ceia. Esse é o motivo solene da ceia. Analisar a si mesmo é olhar para as nossas falhas, nossos pecados e dizer, Pai, me perdoa. Me perdoa porque esse cálice que o Senhor tomou era meu e o Senhor me deu outro cálice que é superior. É um cálice que eu não merecia. Então estou eu aqui, arrependendo-me dos meus pecados, para tomar a ceia. Me perdoa, Pai, por isso. Me perdoa por aquilo. Me perdoa porque eu fiz. Me perdoa porque eu deixei de fazer. Me perdoa. Então você toma a ceia. E que dia maravilhoso é.
E é isso que me faz me debruçar nas Escrituras e ser apaixonado por Jesus. Eu não merecia, mas Ele fez. Ele sabia de tudo, mas Ele fez. Ele sabe de tudo sobre mim, mas Ele fez. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Reflita sobre a ceia. Você vai estar lá, João, todos os evangelhos falam sobre a última ceia. Acho interessante para você e para mim lermos as passagens onde fala sobre a ceia nos 4 evangelhos. Ler o texto de 1 Coríntios onde Paulo fala da última ceia. Para que você reflita nessa noite. Para que você possa colocar o seu coração naquela noite. E tentar de alguma maneira experimentar aqueles momentos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Beleza? Deus te abençoe e até amanhã.